Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos acompanhar o fechamento do mercado financeiro desta quinta-feira, dia 16 de setembro, na companhia do Rafael Lara, que já está aqui no estúdio também, fazendo um giro em tempo real sobre as principais notícias do mercado. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Hanna, boa tarde para todo mundo ligado aqui no BMC Now. É sempre uma honra estar com vocês aqui nessa quinta-feira, que tá uma quinta-feira aí meio triste, né? Aqui em São Paulo o tempo tá nublado, acho que a quinta-feira aí o mercado nem saiu da cama aí porque tá em bastante baixa hoje, né, Hanna? É isso aí, a gente já começa então trazendo muita informação aqui, né? Ibovespa opera em queda nessa quinta-feira, o índice operou em baixa durante boa parte da manhã, chegando a bater os 113 mil pontos por volta da 1h da tarde. E entre os fatores de forte influência estão o minério de ferro, que mais uma vez apresentou forte queda de mais de 6%, voltando para casa dos $100 a tonelada em meio aos dados fracos da China e com menor produção de aço. Para a gente dar uma olhada, ver como é que está o índice brasileiro, né? Os papéis que estão se movimentando, eu já vou direto com o Rafa, que tem aí o mapa de calor, para mostrar para a gente conseguir ter uma visão melhor de como é que está o andamento do pregão de hoje, né, Rafa? Vamos começar trazendo informação para o nosso telespectador aqui no BMC Now. Exatamente, Hanna. Bom, nesse momento o Ibovespa está operando em queda de 1,24% a 113.634 pontos, né? Ele voltou ali ao patamar dos 113 mil pontos, que pode acabar preocupando aí quem está operando a curto prazo, mas a quem está a longo prazo pode ser uma excelente oportunidade aí de compra. Se a gente for dar uma olhada no mapa de calor aqui do Profit Pro da Nelogica, né, Hanna, a gente vê aqui majoritariamente uma posição, né, no vermelhinho mesmo, né, no negativo, né? A gente tem CSN, Suzano, Melius, Klabin, Bradespar, Americanas S.A., Vale e as duas de Gerdau caindo forte, mais de 3,7%. Lojas Americanas, Local Web, Banco Pan, Rumo, Banco Inter, Carrefour, CVC e Perafarma também caem mais de 2% nesse momento. Aí se a gente for dar uma olhada aqui em Banco Inter, Natura, Eneva, Bradesco, Pão de Açúcar, PetroRio, Magazine Luiza, Braskem, BTG, Iguatemi, IRB, BR Foods, Ezetec, Embraer, a gente também tem Multiplan, Sul América, BR Malls, Grupo Via, Localiza, enfim, muitas ações caindo mais de 1% hoje, né? Um movimento bastante de negatividade aí para o mercado nessa quinta-feira. Já entre as maiores altas do dia, a gente tem Cielo subindo 5,44%, Hering subindo 4%, BIF3, né, da grande Marfrig, não, desculpa, da grande Minerva, né? Vamos até dar uma puxada aqui, ó, no nosso gráfico para a galera conseguir ver um pouco melhor, ó. Olha só aqui, ó. BIF3 subindo 2,60%, né? Minerva, Açaí subindo 2,80%, Banco do Brasil, Fleury, Equatorial, Lojas Renner, Texco, Ultrapar, TIM, Ambev, Marfrig, BB Seguridade, Gol, Raia Drogasil, JBS, Santander, Cogna, Sabesp, Alpargatas, Itaúsa, Vivo Telefônica e também ENBR, né, Energias do Brasil, EDP, aí subindo hoje também. Hoje um gráfico majoritariamente aí no negativo, né? Um dia excelente para o nosso grande espectador Rui das Neves, que fala que por ele o mercado ficava em baixa durante o ano inteiro para poder comprar boas ações, né, Hanna? É isso aí, Rafa. Obrigada pelas suas atualizações aqui no cenário brasileiro. A gente aproveita então para dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Vou ver aqui como é que estão as bolsas americanas, né? A S&P 500 com ligeira queda de 0,02%, Dow Jones está com alta de 0,03% e Nasdaq, a única que está com um pouco mais de alta nessa quinta-feira, com alta de 0,11%. Já o dólar está subindo 0,91%, sendo comercializado a R$ 5,26. E o barril do petróleo WTI está aí com ligeira alta também de 0,04%, sendo comercializado a $72 o barril. E ainda de olho no mercado lá fora, uma empresa de tecnologia de Hong Kong, a Prenetics, está abrindo capital por meio de uma fusão com a SPAC e também com a Artisan, que vai avaliar a entidade combinada em $1,7 bilhão. E quem explica se esse negócio vai fazer a Prenetics o primeiro
unicórnio de Hong Kong, é a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli. Essa manobra vai fazer da Prenetics a primeira empresa unicórnio de Hong Kong, ou uma startup de $1 bilhão, assim que se tornar uma empresa de capital aberto. A empresa combinada vai ser negociada na Nasdaq sob o novo símbolo de PRE após a conclusão da negociação. As duas empresas disseram que a transação deve ser concluída já no quarto trimestre. O anúncio foi feito ontem. Espera-se que a fusão forneça até 459 milhões em caixa, que irão ser destinados para aquisições estratégicas, expansão geográfica, pesquisa e desenvolvimento. A Artisan Acquisitions é apoiada por Adrian Cheng, que é CEO e vice-presidente executivo da New World Development, listada em Hong Kong também. A Prenetics é uma empresa de testes e diagnósticos genéticos que opera em mais de 10 países. E o foco é realmente aproveitar o portfólio de negócios da Cheng, que abrange varejo, hospitalidade, saúde e propriedade também. Bom, quem é a Prenetics? Agora é a estrela do momento, né? A startup sediada em Hong Kong é uma empresa de alto crescimento que está revolucionando o setor de saúde e é liderada por um empresário bastante conhecido no mercado, Danny Yeung, que anteriormente estava no Groupon. Yeung é CEO e cofundador da Artisan. Uma das principais prioridades da Prenetics seria usar o dinheiro obtido com o negócio das fusões, direcionando para outras fusões e aquisições. Segundo Yeung, este é um mercado prioritário, que é o sudeste da Ásia e o resto todo da Europa ali. A empresa já sinalizou, que vai investir em crescimento, fabricação e desenvolvimento, além de produtos PD, que é de pesquisa e desenvolvimento. Bom, até o momento, a Prenetics conduziu mais de 5 milhões de testes de Covid-19 para clientes. São grandes clientes, inclusive o governo de Hong Kong é um deles, e também o aeroporto de Heathrow, em Londres, que foi um dos primeiros aeroportos a oferecer dentro do espaço do aeroporto os exames de Covid. Bom, a empresa conta com nomes assim de clientes, como Alibaba, grandes clientes, Alibaba, também a seguradora Ping An Prudential, como investidores estratégicos. A empresa cresceu significativamente, é uma empresa jovem, ela foi fundada em 2014 e ela projeta que a receita de 2001 deve triplicar em relação ao ano anterior, chegando aí a 205 milhões de dólares, e em 2025 essa receita deve chegar a 600 milhões de dólares. Bom, o mercado inteiro de olho nessa nova estrela aí, né? A gente volta com outras informações durante a programação da BMC. Eu sou Giovanna Locatelli, direto dos Estados Unidos para a BMC News. E o minério de ferro registra maior período de perdas em mais de 3 anos. A queda da produção de aço na China ameaça empurrar os contratos futuros para menos de $100 a tonelada. O Rafa tem mais informações para a gente sobre isso, que acaba impactando em todo o mercado, Rafa? Hanna, os futuros em Singapura caíram mais de 8% no 7º dia de perdas, diante da menor produção de aço chinesa e queda da atividade nos principais setores que utilizam o produto. Dados apontam uma produção mais baixa no início do mês de setembro. Em agosto, os volumes caíram para o menor nível em 17 meses. O minério de ferro se desvalorizou mais de 50% desde o seu recorde em maio, pois a forte demanda por aço deu lugar a expectativas de limites de produção mais rigorosos para cumprir a meta do governo chinês de reduzir a oferta. Com o rápido mergulho do minério de ferro, a volatilidade de 30 dias da commodity atingiu o nível mais alto desde 2016 neste mês. As ações da Vale chegaram a ser negociadas a R$ 90, preço que não chegava desde fevereiro deste ano. Hanna? Obrigada, Rafa, pelas suas informações. E de volta aqui para o cenário brasileiro, o frigorífico São Salvador, dono da marca Super Frango, anunciou a desistência para ingressar na Bolsa Brasileira. Somente este ano já são 62 cancelamentos, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários. O levantamento considera apenas empresas que desistiram da oferta via a instrução CVM 400,
Mesmo assim, algumas acabaram emplacando o IPO com esforços restritos, com base na instrução 476, entre elas a Dots, LiveTech, BR Partners e também a Infracommerce. Fundada há mais de 40 anos, a São Salvador possui capacidade diária para bater aproximadamente mais de 20 mil aves, vendendo para milhares de clientes espalhados em 14 estados, mais o Distrito Federal, além de exportar para 38 países. Seguindo com a informação, são 4 horas e 48 minutos. A Simpar anunciou a emissão de 1,5 bilhão de reais em debêntures em 2 séries. Essa é a terceira emissão simples não conversíveis em ações da holding. O Rafa também tem mais informações para a gente sobre isso. Hanna, serão emitidas até 1 bilhão e 500 milhões de debêntures com valor nominal unitário de R$1.000. As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 9 anos e 4 meses, contados a partir da data de emissão, ou seja, no dia 15 de janeiro de 2031, e remuneração prevista de taxa DI mais 3,50%. As da segunda emissão vencem em 10 anos, ou 15 de setembro de 2031, e a remuneração prevista de NTN-B 2030 mais 3%, ou 7,25% no ano, né, o que for maior aí, de acordo com a regra. Hanna? Valeu, Rafa. E a Neogrid Participações informou hoje que a sua subsidiária, a Neogrid Informática, comprou a Archer Tecnologia e Desenvolvimento de Software. O valor a ser pago é de 20 milhões de reais na data de fechamento da operação e uma parcela adicional após 360 dias, que é limitada a pouco mais de 5 milhões e meio de reais, de acordo com as disposições contratuais. A Archer oferece produtos para empresas com soluções voltadas ao crescimento de receitas via módulos de planejamento, orçamentário e distribuição de verbas comerciais, e além também de inteligência e análise de dados. Seguindo com mais notícias, a B3 anunciou uma revisão na estimativa de alavancagem financeira para o fim de 2021, após concluir uma captação de 700 milhões de dólares em bônus. Em fato relevante, a operadora de infraestrutura do mercado financeiro informou que passou a prever, já para o final deste ano, uma relação de dívida bruta e EBITDA em 12 meses de 2 vezes. O Rafa tem mais informações para a gente também sobre esse assunto. Hanna, de acordo com a B3, após a conclusão da emissão internacional, a alavancagem financeira da companhia vai ultrapassar temporariamente o valor de 1,5 vezes a dívida bruta, sobre EBITDA recorrente nos últimos 12 meses. O comunicado veio pouco após a empresa concluir uma captação com bônus de 10 anos vinculados a metas de sustentabilidade. Por meio de um acordo, a B3 se obriga a criar um índice de diversidade até dezembro de 2024. Se não fizer isso, vai acabar pagando aí em setembro de 2025 o cupom de 12,5 pontos base a mais. Além disso, a empresa vai ter que elevar dos atuais 27,2% para pelo menos 35% o percentual de mulheres em cargos de liderança até o fim de 2026, ou também terá que pagar 12,5 pontos base sobre os papéis emitidos no cupom de setembro de 2027. As demais metas para este ano, incluindo de distribuir de 120% a 150% do lucro líquido aos seus acionistas, assim como as métricas de despesas, investimentos e de depreciação e amortização, foram mantidas pela empresa. Hanna? Obrigada, Rafa. Seguindo aqui com o nosso BMC Now, antes da gente receber a nossa primeira convidada, clientes do atacadista Açaí poderão comprar produtos pelo Corner Shop by Uber. Em um comunicado divulgado ao mercado, a companhia informou que trata-se de um movimento inédito de digitalização para trazer mais comodidade aos clientes, com essa parceria. O Açaí informou que consumidores de mais de 25 cidades poderão fazer as compras pelo aplicativo da Corner Shop, by Uber, ou por meio da funcionalidade Mercado disponível no Uber e Uber Eats. O Açaí afirmou ainda que os principais itens de seu catálogo de produtos estão disponíveis de forma online para entrega em 90 minutos e sem limite mínimo para compras. O Açaí está entre as maiores altas do dia, inclusive, o Rafa, vamos dar uma olhada, ver se o papel ainda está figurando entre as mais altas. O Rafa aqui já está
com o seu mapa de calor aberto, vamos dar uma olhadinha então para o pessoal que está nos acompanhando. Exatamente, Hanna. Vamos dar uma olhada então aqui, né, nas maiores altas do dia. A gente tem Cielo subindo 5,44%, Açaí 3,01%, Hering subindo 4,41% e Minerva subindo 2,81%. Banco do Brasil, Equatorial, Dexco, TIM, Lojas Renner, Marfrig, Ambev, Fleury, BR Distribuidora, Raia Drogasil, CCR, Alpargatas, Ultrapar, Sabesp, Cogna, Itaúsa e B3 também estão entre as maiores altas do dia. Já entre as maiores quedas, a gente está tendo ali CSN caindo 5,97%, Suzano 5,6%, juntamente com Usiminas caindo 5,3%. Klabin, Cash 3, né, que é Melius, Americanas S.A. e Vale também caem forte hoje. Dessas todas, Ana, que tem o maior peso no Ibovespa, hoje, né, pelo menos, é a Vale. Olha só o volume de negociação da Vale, 3,19 bilhões de reais negociados hoje, né? Ou seja, esse 3,75% aqui, ele empurra o Ibovespa mais para baixo do que qualquer outra ação aqui individualmente, né, do nosso Ibovespa. E além disso, a gente tem aqui uma movimentação, ó, Petrobras aqui caindo 1,03% com 1,5 bilhão de reais de negociação aí também hoje, né? Então, também a gente tem tanto Petrobras quanto Vale, que são as duas maiores empresas em peso no Ibovespa, caindo forte hoje, por isso que o Ibovespa vai caindo aqui nesse momento. Vamos até trazer aqui mais fresquinho, ó, 1,03% aos 113.878 pontos. Hanna? Obrigada, Rafa, pelas suas informações. E antes da gente chamar, né, nossa primeira convidada, vamos falar agora rapidinho de que a Fitch reafirmou hoje o rating BB da Marfrig e alterou também a perspectiva para a nota de crédito da empresa de estável para positiva. A agência de classificação de risco disse que a alteração reflete o desempenho operacional forte da companhia e o fluxo de caixa de financiamentos positivos, além do baixo índice de alavancagem líquida. A Fitch lembra, porém, que a recuperação moderada da demanda no Brasil e os custos mais altos do gado resultam em um desempenho fraco na América do Sul e que são as exportações o principal fator de lucratividade da empresa. Vamos ver então, aproveitar, vamos ver quem está aqui já no nosso chat acompanhando, deixando like. Não é? Já até comentei aqui, né, o Rafa, o pessoal deixa like, compartilhar, senão assim não vale. Ó, o MPK já deixando um boa tarde, Hanna, boa tarde, Rafa. O Helder comentando também. O Helder comentando, corintiana não, corintiana sim. Não, mentira, Helder, brincadeira. Meu time é o time, a BMC é meu time. Então vamos lá, quem mais está por aqui? O JR também já está participando aqui. Rosa Lara, você conhece a Rosa Lara, ou Rafa? É alguém que... Conheço. Você tem alguma proximidade? Sim. É minha avó, um beijo para minha avó. Um beijo para a dona Rosa acompanha Lara, a gente todo dia, acompanha a gente todo dia. Aí fala pra gente fala pra mim quando eu tava bem vestido, quando eu não tava. Vó, a senhora acha que eu tô bem hoje aqui? Fala pra mim, eu tô mandando bem hoje. Depois a senhora me manda mensagem no WhatsApp. Um beijo enorme pra ela, pro meu vô Lara, enfim, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no BMC. Todo mundo da família, tá certo, tem que acompanhar mesmo. Quem mais está por aqui? O Alex Lemos, Rui das Neves, já deixando boa tarde. E olha só quem está aqui no finalzinho, Renata Nunes, grande fã aqui do nosso BMC Now, a Renata que sempre manda mensagem. Boa tarde, Hanna, boa tarde, Rafael, boa tarde, Renata Nunes também. Já vamos aproveitar, né, pedir para o pessoal compartilhar o link aqui da nossa programação para que mais informação de qualidade, né, chegue no maior número de pessoas. Esse é o nosso lema aqui na BMC News, então já compartilha e aproveita, já manda no grupo do trabalho, grupo da família, grupo dos amigos de infância, grupo, tudo quanto é tipo de grupo, já vai mandando, inclusive já também falando do nosso portal, que está sempre sendo alimentado com muita informação, já aproveita também e deixa lá como seu favorito o portal aqui da BMC News, para você também ficar muito bem informado. A gente vai falando aqui na TV, na programação, mas tudo bem completinho, bem detalhado, tá lá no nosso portal. Vamos seguir então, né, o Rafa, que a gente vai repercutir também o Dia do Mercado com os nossos convidados aqui no BMC Now. A gente recebe hoje a Fernanda Mello, sócia da HC Invest, e também o analista técnico André Moraes, da Rico Investimentos, que vai fazer também um panorama sobre os números, os papéis que estão movimentando nesta quinta-feira. Bom, eu já vou chamar ela então, né? A produção falou que a Fernanda já está conectada com a gente, a Fernanda Mello, que já participou aqui do nosso BMC Now, está voltando hoje. Deixa eu ver, cadê ela? Oi, Fernanda, boa tarde para você.
Seja bem-vinda aqui no BMC Now. Fazia tempo que a gente não conversava aqui. Seja bem-vinda aqui. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Comentar aqui sobre um dia não muito agradável de se comentar, né? Eu adoraria vir aqui todos os dias que o Ibovespa estivesse subindo, mas ultimamente não tem acontecido muito, então vamos lá. Hoje eu amanheci vendo o comportamento do minério. O minério com vencimento para setembro tombou mais 8,09%. E como o Rafa bem comentou, esse destaque negativo vai muito ligado às restrições do governo chinês às siderúrgicas. Então, nós vemos que os investidores eles estão colocando no preço toda essa preocupação com a desaceleração da economia chinesa, né? Não só por essa questão da produção de aço, mas também a variante Delta, todo esse controle estatal que a gente vê lá na China, né, por conta do modelo de governo lá na China. Então, tudo isso acaba impactando o preço do minério de ferro. E isso pesa muito no nosso índice, né? Porque, como a gente bem sabe, a Vale tem um grande peso na composição do índice, junto com outras commodities, mas, enfim, o setor acaba sentindo muito, tanto Vale quanto CSN Mineração, Uzi Minas, a gente vê aí no mapa de calor do Rafa caindo, então é algo para a gente observar aí, pode ser uma oportunidade, sim. Como eu já falei aqui algumas vezes, a gente comenta aqui de mercado, eu não sou analista, né, sou assessora de investimento, mas vale passar aqui para os investidores no geral qual é a nossa percepção no dia a dia, né, no feeling de mercado. Então, a cotação do minério da China, que chegou aí a $107 a tonelada, ajuda a embalar essa forte queda que a gente vem observando nesse período. E a outra coisa é que o dólar, que vai em alta, também ajuda a pesar mais para baixo nas commodities metálicas e nas de energia também. Então é mais ou menos isso aí que a gente vê num geral. Apesar disso, as treasuries americanas vêm em alta, mas na parte de commodities, sim, a gente observa essa trajetória de baixa, tanto por conta da economia chinesa como um todo, que vem desacelerando, como no comportamento aí do governo, especialmente com as siderúrgicas. E a gente continua falando, né, do índice, né, que a gente está vendo uma forte queda nos últimos dias, né, nas últimas semanas, né, na verdade, chegando ao patamar dos 113 mil pontos hoje. Como é que você enxerga o desempenho do índice nessas últimas sessões? O investidor deve ficar atento a exatamente o quê, assim, vendo essa volatilidade forte? Então, a gente tem 2 pontos aí para serem discutidos. Então, a gente sabe que grande parte do nosso índice é composto por empresas que são muito sensíveis a situações como essa, né, da China. A própria OPEP, né, acaba impactando demais a nossa Petro. Então, a gente tem o peso do cenário internacional, que enfim, a gente precisa acompanhar e observar para entender se faz sentido uma entrada, mesmo para o investidor que pensa no longo prazo, vale a pena, já que a China está mudando a sua percepção sobre a sua matriz energética. E a outra coisa é o cenário local. A gente ainda não tem a definição sobre a questão dos precatórios, isso acaba pesando muito no risco fiscal brasileiro. Então, cada setor da economia acaba colocando isso de uma forma, a gente ainda não vê a decisão, eu sei que não é um tema novo, provavelmente eu já falei disso na última vez que eu participei aqui do BMC, então não deixa de ser um assunto que pesa muito na questão da percepção de risco internacional.
Então, são assuntos para o investidor ficar de olho, né? E, além disso, hoje também a gente teve a fala da Christine Lagarde, lá a presidente do Banco Central Europeu. Então, ela comentou que a economia da zona do euro vem se recuperando bastante rápido, mais rápido do que se esperava, graças principalmente à campanha de vacinação lá, que permitiu a reabertura da economia. E aqui no Brasil a gente também teve uma boa campanha de vacinação, bastante adesão à vacinação, e isso pode ajudar na economia real de fato, né? A reabertura da economia, do setor de serviços, pode ajudar o Brasil. Então, apesar disso, o presente é bom, mas o futuro é incerto. E aí, por isso, a gente vê precificando tanto no Ibov. Uhum. E, Fernanda, queria te perguntar também em relação a essa instabilidade nas empresas de commodities. Queria saber com você quais são os ativos que estão sendo mais descontados, né, com essa onda de regulações na China, e a queda também no valor de diversas commodities. Como é que você enxerga? Olha, a gente precisa sempre pensar, além de preço, observar a questão fundamentalista das empresas. Então, a gente sabe que o Brasil não deixa de ser um país exportador, a gente tem grande força nas commodities, e é preciso avaliar se isso é uma instabilidade de curto prazo, algo passageiro ou não. Então, sabendo a importância e o peso da Vale na economia mundial e das demais empresas exportadoras do país, a gente não pode passar a desconsiderar o segmento, né? As commodities seguem sendo muito importantes, principalmente para a retomada da economia mundial. Então, para o investidor que pensa mais em longo prazo, pode ser sim uma oportunidade de comprar ações bastante descontadas, principalmente quando a gente vê a bolsa em dólar, né? Então, pode ser sim uma oportunidade, mas no curto prazo é um pouco complicado de a gente falar. E aí eu deixo até para o analista técnico que vem na minha sequência, né? São assuntos muito mais pontuais, de oportunidade pontual que a gente vê acontecendo. Mas sim, para quem pensa no longo prazo, não deixa de ser uma grande oportunidade de compra. Agora, Fernanda, novamente seja muito bem-vinda aqui ao BMC Now. Fernanda, eu queria ainda continuar sobre o assunto, né, do setor de commodities, né? A gente tem visto aí a Vale, por exemplo, eu estava comentando agora há pouco, a Vale cair mais de 3% é um crime para o Ibovespa, né? Afinal, ela tem um peso muito acima do resto das outras empresas, enquanto o Petrobras também cai mais de 1% hoje. Como é que você analisa esse forte peso das commodities no desempenho do Ibovespa e o consequente risco que a gente tem no índice como um todo, porque é um setor que ele depende muito do estrangeiro, né? A gente depende, por exemplo, se a China alterar qualquer regra na mineração, lá a gente vai ter um baque nas commodities enorme e aí o Ibovespa vai cair de qualquer jeito. Como é que você vê esse peso no Ibovespa hoje, Fernanda? Aqui no Brasil a gente tem um mercado de capitais ainda muito, muito pequeno, né, em comparação com o exterior. Então, a nossa bolsa ela acaba sendo muito sensível a qualquer variação dessas companhias, dado que elas fazem parte, aí, se a gente somar Petro e Vale, elas chegam a quase 1/3 da composição do nosso Ibov. Então, isso acaba pesando demais. E aí tudo vai da nossa economia como um todo. Se a gente pensar que o país ainda precisa avançar muito em termos de tecnologia, o setor de serviços vem evoluindo mais, e aí a gente consegue pulverizar um pouco mais dessa importância das companhias. Hoje a gente tem um cenário aqui no Brasil que o total da nossa quantidade de empresas listadas é praticamente o quanto os Estados Unidos faz de IPO num ano. Então, é muito discrepante, acaba dando muita responsabilidade ao comportamento de um papel.
Eu tenho certeza que o nosso mercado vai avançar bastante, muito do nosso capital não está alocado no mercado financeiro, então, à medida que isso for se expandindo, o mercado for se avançando, né, ao longo do tempo, a gente pode perceber um pouco mais de pulverização e aí as companhias sendo cada vez menos influentes, assim, tão significativamente como a gente vê a Vale e a Petro. A gente não pode deixar de falar dessas companhias todos os dias se a gente está acompanhando o mercado brasileiro, mas é isso. À medida que o mercado vai evoluindo, as empresas vão tendo cada vez menos impacto tão grande assim, né? Sim, é claro. Inclusive, até eu lembro que quando a gente começou a utilizar o mapa de calor aqui, a gente deixava no mapa de volume. O pessoal até reclamava, falava, pô, mas só tem Vale e Petrobras. Mas gente, Vale movimenta 3 bilhões de reais no dia de negociação, Petrobras 1,5 bi. Então é um absurdo. Agora, Fernanda, eu queria te perguntar um pouco sobre o desempenho das financeiras, né, sobre os bancos hoje, né, no Ibovespa. Né, a gente está vendo ali uma movimentação interessante hoje, inclusive até dando uma olhada aqui no nosso gráfico aqui, né, no nosso mapa de calor. Santander hoje está subindo 0,97%, né? A gente tem Itaúsa também hoje com um desempenho mais ou menos ali, né? No 0,54% positivados ali, né? Banco do Brasil 1,62%. Como é que você está vendo esse setor nesse momento para o investidor no Ibovespa? Você acha que é uma boa para entrar agora? Olha, Rafa, a gente tem algumas considerações a se fazer sobre o setor financeiro. É um setor que eu vejo mais de perto, mas me interessa muito como é importante para a nossa economia. Vamos lá. A gente tem hoje uma situação de taxa de juros subindo, e em meio a toda essa inflação que a gente está percebendo, a taxa de juros subindo, isso não deixa de significar aumento na receita dos bancos. Além disso, o setor financeiro vem se modernizando. A gente teve aí o anúncio há um tempo do Banco Central falando sobre as novas funcionalidades de Pix. Então, a gente tem aí tanto o Pix Saque quanto o Pix Troco, né? Isso vai ajudar muito mais o sistema financeiro a se modernizar, ou seja, a gente vai ter consumidores indo a estabelecimentos e utilizando a função de Pix-Saque. Isso ajuda a modernizar o nosso sistema bancário, o nosso sistema financeiro aqui no país, já que vai ser disponibilizado a possibilidade de sacar propriamente o dinheiro, como a gente faz nos caixas eletrônicos. Só que hoje a gente não tem tanta disponibilidade, né, de caixas eletrônicos quanto a gente tem de lojas, por exemplo, enfim, de conveniências, mercados, qualquer tipo de estabelecimento, né, vai passar a poder oferecer esse serviço. E aí, com isso, o Banco Central vê a diminuição dessa escassez, maior abundância no mercado, e aí, com isso, as pessoas não vão ter tanta necessidade de sacar mais dinheiro do que elas realmente precisam naquele momento, né, imediatamente. Então, isso vai propiciar que as pessoas mantenham mais saldo em conta, né, sacar exatamente o que precisam, e isso não deixa de ser oportunidade para os bancos, né, que vão aumentar a sua liquidez aí dos correntistas e poder se desenvolver muito mais, tanto os bancos tradicionais quanto as fintechs, que vão poder evoluir muito mais nessa questão com o Pix, e isso também acaba sendo uma vantagem para o setor de varejo, né, que com isso vai receber mais consumidores, enfim, vai ter mais circulação nas lojas, enfim, acaba sendo benéfico, é algo que o Banco Central vem trazendo para modernizar nosso sistema financeiro, bancário, e isso traz muitos benefícios. O setor, né, a gente está vendo aí um crescimento, como o Rafa bem pontuou, mas segue sendo um setor bastante descontado. A gente não viu, desde aquela grande queda no início da pandemia para cá, onde o Ibovespa até chegou nos 130, mas regressou um pouco mais, a gente não vê
não viu o setor bancário, financeiro, andando tanto quanto os demais setores. Então, pode ser, sim, um setor para o investidor ficar de olho também no médio e longo prazo, porque é um setor que pode voltar por conta de todos esses fatores que a gente comentou. Fernanda, a gente faz uma rápida pausa aqui para trazer um pouquinho de notícia aqui no nosso BMC Now, coisa bem rapidinha, inclusive para falar sobre essa modalidade, né, o Pix. Em reunião com representantes do Banco Central, o Procon pediu que os valores de movimentação do Pix sejam limitados a R$ 500 por mês por medida aí de segurança, assunto que já vem sido pautado aí nas últimas semanas. E o Rafa tem as informações completas sobre essa modalidade que muita gente aderiu nos últimos tempos, né, Rafa? Hanna, o órgão fala que a mudança visa a alteração do valor máximo utilizado pela maioria dos usuários e que o limite sugerido seja utilizado até o aperfeiçoamento dos mecanismos de segurança. De acordo com o Fernando Capês, diretor do Procon de São Paulo, ele disse que a defesa do consumidor prevê como dever do fornecedor arcar com eventuais prejuízos decorrentes do serviço prestado. Ele afirmou ainda que irá responsabilizar os bancos pelas perdas que o consumidor sofrer com os golpes. Hanna? Obrigada, Rafa. E a Vamos fará uma oferta restrita primária de cerca de... até 65.600.000 ações que espera precificar no dia 23 de setembro, segundo o fato relevante da empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários no finalzinho da noite de ontem. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera de R$ 16,01, o follow-on totaliza R$ 1 bilhão, considerando a oferta base de 32.792.000 ações e o lote adicional de quase 33 milhões de ações. Os coordenadores da operação serão os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, JP Morgan, Santander Brasil, UBS-BB e XP Investimentos. Rafa, são 5h14, a gente já sabe que o mercado já fechou, está na hora da gente mostrar para o nosso telespectador, nossa telespectadora, como é que ficou a situação nessa quinta-feira. Exatamente, Hanna. Bom, o Ibovespa hoje caindo 1,10% aos 113.794 pontos. Se a gente for dar uma olhada no nosso mapa de calor da Nelogica aqui, o Profit Pro, né, está tendo aqui um desempenho majoritariamente negativo mesmo, né? CSN, né? CSNA3 ali caindo 6,18%, Suzano caindo 5,75%, Usiminas 5,41%, Melius, Klabin e Americanas S.A. caindo aí, né, entre 4,60% e 4,66%. Vale cai hoje 4,15% com volume de negociação de mais de 3 bilhões de reais nesse momento. Bradespar, Lojas Americanas, Gerdau, Rumo, Localweb, Metalúrgica Gerdau, Carrefour, Pão de Açúcar, CVC, Banco Pan, Hypera Pharma, Eneva, Magalu, Bradesco e Banco Inter também caem forte hoje, né? A gente tem também Natura, Sul América, Bradesco, IRB, BR Malls, Iguatemi, Grupo Via, Copel, BR Foods, Braskem, Petrobras, Embraer, Ezetec, PetroRio, enfim, hoje eu posso ficar até 2050 falando das ações que estão em queda hoje, Hanna. Mas a gente também tem aqui um cenário aqui da galera que ficou no verdinho aqui, né, no positivo. A gente tem Cielo subindo 5,44% aos 119 milhões ali de reais de movimentação, né? A gente também tem ali Hering subindo 4,90% aos 137 milhões de reais ali de volume negociado, Minerva também subindo hoje, né, 2,50%, TIM, Lojas Renner, Azul, Qualicorp, BR Distribuidora, BB Seguridade, Equatorial, Raia Drogazil, Ultrapar, Marfrig, JBS, CCR, Itaúsa, Alpargatas, enfim, hoje um dia aí, né, que a maior parte está em queda, mas também teve gente aí que ficou feliz no curto prazo porque viu sua carteira subir um pouco aí, porque a gente está tendo também bastante ação em alta hoje. Hanna? Obrigada, Rafa. Então, essas foram as atualizações, né, de como é que o mercado se movimentou hoje. Daqui a pouquinho o Rafa volta com a lista dos setores, né, para a gente conseguir visualizar os setores que mais se movimentaram ou não tiveram tão bom desempenho no pregão de hoje. Vamos voltar então com a Fernanda Mello. Deixa eu pedir para a produção colocar ela lado a lado aqui com a gente. Cadê a Fernanda? Opa, a Fernanda está de volta. Fernanda, vamos continuar aqui a nossa conversa.
Queria te perguntar agora sobre a recompra de ações realizada pela Itaúsa. Qual seria o impacto sobre os ativos, na sua opinião? Hanna, a gente observou aí essa movimentação com Itaúsa. A Itaúsa vem sendo bastante falada no início do mês por conta da cisão com a XP, né? Foi divulgada esse processo de cisão bem no início do mês e a gente percebe que a Itaúsa, um dos nomes que a gente mais comenta como escolha dos analistas nesse setor, é uma companhia que vem cada vez mais se diversificando nas empresas do grupo, né? Então a gente vê não só a parte bancária do próprio Itaú, mas como empresas de diversos setores. Então isso ajuda a compor melhor o leque da companhia, né, que vem entrando em novas frentes e não deixa de ser um grande nome para o investidor, que acaba tendo uma ação que não deixa de estar descontada, mas que acaba sendo menos afetada por um setor específico, que é bancos, porque acaba tendo todas as demais empresas ali embaixo, né, da companhia. Os acionistas devem receber os ativos, né, por conta da cisão da XP, de duas maneiras possíveis, seja em ações da XP na Nasdaq ou as BDRs na B3. Perfeito. Agora, Fernanda, eu queria comentar com você aí sobre uma novidade, né, que está vindo no mercado financeiro, que é o surgimento aí, né, dos primeiros FIAGROS, né? Como é que você acredita que isso pode impactar o setor aí como um todo, esse setor de fundo imobiliário aí, né, que tem estado incrivelmente, né, volátil, né, Fernanda? Todo mundo falava que fundo imobiliário era tranquilo pra caramba, né? Só que aí veio a história da reforma tributária, se ia tributar, se não ia, o IFIX caindo mais que o Bitcoin em alguns dias. E aí depois voltou, né, ao normal, recuperaram lá o esquema. Como é que você vê aí esse surgimento do FIAGRO? Você acha que isso pode ser um bom gatilho aí também pro setor de fundos imobiliários poder decolar de novo, captar mais dinheiro? Excelente pergunta, Rafa. O FIAGRO, eu imagino que não seja ainda muito bem disseminado, foi aprovado pela B3 há pouco tempo, enfim, para quem está ouvindo a gente aqui e ainda não conhece, o FIAGRO, ele é o equivalente a um FII, né, um fundo de investimento imobiliário, é um fundo listado em bolsa, mas ligado ao setor agro. Assim como a gente tem FIIs de CRI, ou seja, fundos imobiliários de papel, a gente vai passar a ter o FIAGRO, que escreve-se FIAGRO, né, de CRAs. Então, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um país muito mais ligado ao setor agro do que ao setor imobiliário. Então, se a gente pegar um produto que tem o mesmo funcionamento do FII, que é um produto bastante conhecido e que muitos investidores gostam no sentido de recebimento de dividendos, que consegue ter uma previsibilidade do retorno desse investimento ali periodicamente, a gente vai ter um ligado a um setor muito maior aqui no Brasil, que é o setor agro. Então, se aqui no Brasil a gente tem um setor imobiliário que acaba sofrendo, principalmente com o crescimento de trabalho remoto, então não havendo mais a necessidade de tantos escritórios, e o setor acaba sofrendo muito com isso. Em contrapartida, a gente tem um setor agro que não para de crescer e que é o grande responsável por boa parte do nosso PIB. Então, pode ser sim uma nova modalidade que venha modificar todo o volume de transações aí. Acabou de ser admitido pela B3, os primeiros fundos vão começar a surgir aí no mercado para o investidor ficar de olho. E aí é sempre importante observar quem
quem é responsável pela gestão, quais são os papéis relacionados. É um produto novo, pode ser sim uma grande oportunidade, já que é um setor bastante pulverizado, e um setor que tem dificuldade de acesso a crédito nos bancos. Então, que acaba vendo o mercado de capitais, o mercado aberto na Bolsa, uma oportunidade de captação, e, enfim, pode ser, sim, uma oportunidade para os investidores para a diversificação do portfólio. Agora, Fernanda, eu queria comentar ainda, né, com você um pouco sobre as movimentações agora, né, do dia. A gente teve, até dando uma olhada aqui no nosso mapa de calor, a gente está vendo aqui Klabin e Suzano caindo forte hoje, né? Suzano caindo 5,75%, Klabin caindo 4,62%, e as empresas de papel, né, geralmente elas são favorecidas pela variação do dólar, né? São empresas geralmente dolarizadas, né, que se comenta. E hoje a gente está vendo aqui o dólar, vou até trazer aqui mais fresquinho, né? O dólar está subindo 0,47% a R$ 5,28. O que está acontecendo? O pessoal parou de querer comprar papel, está todo mundo indo para o Kindle, enfim, vai todo mundo usar celular e Kindle agora, vai queimar livro em casa? Qual que é a movimentação aí do setor? Boa pergunta, Rafa. São companhias que acabam sendo afetadas também por essa insegurança no risco país, né? Apesar da movimentação do dólar, a gente sabe que tudo acaba impactando as nossas ações em preço. Já diria o professor Damodaran que a nossa Bolsa Brasileira não é nada fundamentalista, questão de preço. Então, apesar da situação positiva para a empresa exportadora, né, o que pode explicar essa queda não vai além do nosso risco país, essas incertezas no campo político. Isso acaba afetando as nossas ações aqui, mesmo que não faça muito sentido em termos de empresa. Como eu falei no início, a gente está numa situação que as companhias reportaram bons resultados, porém, por conta de todo esse cenário, a gente acaba vendo os investidores precificando negativamente as ações. Perfeito. Então, Fernanda, só para a gente finalizar a nossa conversa aqui no BMC Now, queria que você falasse, né, deixasse para a gente as suas considerações finais, né, o que os nossos telespectadores podem esperar para as próximas semanas. Olha, Hanna, o que eu posso compartilhar aqui com vocês do que a gente tem visto de diversos casos que a gente acompanha de análise é que os analistas têm a opinião de que a Bolsa está num excelente momento de compra, né? Pode ser, sim, que sofra um pouco mais por conta de toda essa questão. A gente, com certeza, vai ver mais volatilidade daqui para frente. O mês que vem a gente vai estar a 12 meses da eleição presidencial, então é de se esperar bastante volatilidade. Mas, novamente, para quem pensa no longo prazo, é sim uma grande oportunidade de compra. Os papéis estão bastante descontados até do preço histórico, e que dirá quando a gente coloca a bolsa em dólar. E no mais, eu queria deixar um abraço para vocês, para você, para o Rafa e para toda a equipe do BMC. É um prazer conversar com vocês sempre. E é isso, um grande abraço, boa tarde. Boa tarde também para você, né? Um ótimo finalzinho de quinta-feira, né, Fernanda? Caminhando para o final de semana. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom, são agora 5h26. A gente segue com atualizações sobre o fechamento do mercado hoje. Eu já vou voltar com o Rafa, que já tem a listinha tão temida, ou não, né? Dos setores que movimentaram o mercado, né? O investidor fica de olho, olhando, né? Vamos dar uma olhadinha então, Rafa, no nosso mapa de calor, né? A gente consegue ter um panorama no nosso mapa de calor dos setores, né, dos blocos que mais se movimentaram hoje. Sim, claro, Hanna, a gente pode trazer aqui os setores, mas antes eu só queria trazer aqui na tela, né, a nossa divisão setorial aqui do Ibovespa, que a gente sempre faz aqui análise, né, pré-fechamento. O Ibovespa, no momento que a gente fez a análise, estava com queda de 1,07%,
0,9%, né? Enquanto serviços financeiros, os de materiais estavam caindo ali também, né? Os de materiais caindo muito forte hoje, 3,91% de queda no setor de materiais, energia 0,74% de queda também, e 2 setores estavam performando com positividade, né? Produtos de consumo e também serviços de comunicação, mas também, né, uma felicidade passageira, né? Porque produtos de consumo subiu 0,2%, né? 0,27% no caso, e serviço de comunicação 0,02%, enquanto os outros também tiveram ali performances, né, no 0, alguma coisa, só que de queda hoje no nosso pregão. Se a gente for dar uma olhada, Hanna, aqui na divisão setorial do mapa de calor do Profit Pro, né, a gente pode trazer aqui, ó, os setores, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, consumo não cíclico estava em meio equilibrado, né? Açaí, Minerva, JBS, Marfrig e Ambev sobem, né? No caso, no Ibovespa, enquanto Carrefour, Pão de Açúcar e BR Foods caíam ali forte, né? Carrefour e Pão de Açúcar caindo mais de 2,3%. A gente tem aqui consumo cíclico, Hering subindo 4,90%, Lojas Renner, Alpargatas e Cogna também subindo hoje no pregão, enquanto Americanas S.A., Lojas Americanas, Magalu, Ezetec, JHSF, MRV, Locamérica, Pets, Localiza e Dux também caíram ali no seu setor. Só que se a gente for dar uma olhada no setor de materiais básicos, né, vou até puxar um pouquinho para cá, para a gente conseguir ver bonitinho aqui. Vamos lá, olha só que interessante. CSN, Uzi Minas, Klabin, Gerdau, Suzano, Metalúrgica Gerdau, Bradespar e Vale caindo muito forte hoje no pregão, né? A gente teve ali Gerdau, as duas de Gerdau, né, caindo mais de 3%, Bradespar também, Klabin e Vale caíram mais de 4% hoje, Uzi Minas e Suzano caindo mais de 5% hoje e CSN caindo 6,18% hoje. Foi aí, né, foi um setor com as maiores quedas hoje do pregão. E no setor financeiro a gente tem um cenário aqui bastante misturado, né? Se a gente tivesse aqui até no lugar do Bradesco aqui uma coisa em branco ia aparecer, desculpa, não no lugar do Bradesco, né? A gente teria aqui um mapa da Itália, talvez, né? Uma bandeira da Itália aqui, porque tá tudo vermelho, verde, faltava um branquinho aqui que ia ficar a bandeira da Itália, né, Hanna? A gente tem aqui Cielo subindo 5,44%, Bradesco caindo 1,88%, Banco do Brasil caindo 1,62%, Banco do Brasil, desculpa, subindo 1,62%, enquanto o Bradesco caiu 1,28%, Banco Inter caindo 1,50%, Banco Pan caindo 2,22%, enfim, esse foi o cenário de hoje. Muitas quedas, mas também tivemos aí algumas altas aí, dependendo da carteira do investidor a curto prazo, ele pode ter ficado aí ou num 0 a 0, ou talvez caiu pouco, enfim, se ele tiver diversificado bastante, ele pode ter aí, né, passado por essa frente fria, digamos assim, né, do curto prazo, tranquilamente aí nessa quinta-feira. Hanna? É isso aí, Rafa. Vamos seguir então com mais informações aqui até a gente chamar o nosso segundo convidado para analisar os papéis nessa quinta-feira. O Banco BMG anunciou que concluiu a primeira emissão de letras financeiras públicas no valor de 300 milhões de reais. Segundo a instituição, os recursos vão ser usados para reforço de caixa para a estratégia de negócios. Os papéis têm prazo de 24 meses e 10 dias e a remuneração de CDI mais 1,8% ao ano. Ainda, segundo a companhia, a emissão aproxima o BMG de investidores institucionais para acessar o mercado de forma recorrente. Mudando agora de assunto, falando um pouco sobre o setor de saúde, a Redditor São Luís informou em fato relevante a celebração de contrato para aquisição de pelo menos 90,3% do capital social do Hospital Novo Atibaia. Em relação aí, vamos saber então mais informações com o Rafa sobre mais essa aquisição no setor, né, Rafa? Hanna, a aquisição está sendo feita por meio das afiliadas da Redditor. O valor da firma para 100% do capital social das sociedades adquiridas é de 296,3 milhões de reais, sendo que o endividamento líquido vai ser deduzido deste valor, de acordo com a Redditor São Luís. O Hospital Novo Atibaia é referência em Atibaia, Bragança Paulista, Itatiba e Mariporã e região, né, no interior paulista, com cerca de 150 leitos e capacidade de expansão imediata para mais 16 leitos. A AMA, né, que é uma operadora regional com cerca de 22 mil vidas na sua carteira. Segundo o fato relevante, a aquisição está sujeita à verificação de condições usuais, entre elas a aprovação pelo CAD e autorização para transferência de controle pela ANS. Hanna?
Obrigada, Rafa. Ainda de olho, né, no setor de saúde, a Apvida fez uma nova oferta para comprar o grupo HB Saúde pelo valor de 650 milhões de reais. A Apvida informou que a proposta é de aquisição de até 100% do capital social do grupo. A empresa já havia feito 2 propostas anteriormente pelo grupo sediado em São José do Rio Preto, no interior paulista, uma de 450 milhões de reais e outra de 472 milhões de reais. A Sul América também entrou na disputa, oferecendo 485 milhões de reais pelo grupo HB. Em fato relevante, a Apvida lembra que a proposta vai ser encaminhada pela aprovação em Assembleia de Acionistas, que deve ser realizada no próximo dia 23 de setembro. São agora 5 horas e 32 minutos. O braço de logística da MSC está se preparando, na verdade, para tentar comprar o controle da Login Logística em uma operação a ser realizada via Bolsa de Valores. Rafael, o negócio deve movimentar cerca de 2 bilhões de reais, é isso mesmo? Confirma pra gente. É isso aí, Hanna. E ainda há a possibilidade de realização da operação que já foi informada ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Em fato relevante divulgado na CVM, a Login confirmou as conversas do pedido de autorização para adquirir por meio de uma oferta pública para aquisição de controle a ser lançada futuramente ações representativas de até 67% do capital social da companhia. A empresa afirma ainda que vai analisar o conteúdo e a oferta, e manterá o mercado informado sobre os desdobramentos relevantes a respeito do tema. Hanna? Obrigada, Rafa, pelas suas informações. E a Americanas SA, a antiga B2W, comprou a Scoob, uma rede social que reúne experiências literárias. E entre outros serviços, a plataforma conta com uma biblioteca virtual que permite a organização de leituras atuais, concluídas e também futuras. E também mostra acessos e resenhas e também traz avaliação de obras, além de proporcionar interação entre leitores, editoras e autores. O valor da aquisição não foi revelado. Veja os detalhes na reportagem. Segundo o comunicado, a plataforma e o aplicativo irão permitir a interatividade com outras redes sociais, como sites de e-commerce, por meio de um programa de afiliados. Fundada em 2009, a Scoob possui mais de 8 milhões de usuários, chamados Discubers, que já realizaram mais de 45 milhões de avaliações de obras literárias. A Americanas informou que os reviews são fundamentais no auxílio das vendas, aumentando em até 40% a conversão da categoria de livros, segmento do e-commerce brasileiro que se destaca como porta de entrada de novos clientes, com o custo de aquisição de cliente 3,6 vezes menor que a média, além de possuir uma frequência de compra 50% maior que a média do setor. Ainda de acordo com a empresa, a aquisição faz parte de um movimento estratégico da Americanas para ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes, potencializando o engajamento, a concorrência e o alcance de novos clientes. No início de agosto, a Americanas comprou por pouco mais de 2 bilhões de reais a rede Natural da Terra, do segmento varejista de hortifruti, também em uma tentativa de ampliar o seu ecossistema, algo comum entre as grandes companhias do setor. E agora uma última informação, a Caixa reduz juros de linha de crédito imobiliário vinculada ao rendimento da poupança. O anúncio foi feito agora, no finalzinho, encaminhando para o finalzinho da tarde, e a taxa mínima passará de 3,35% para 2,95% ao ano, mais o rendimento da poupança. As contratações com a nova taxa terão início no dia 18 de outubro. E o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, está falando agora, concedendo entrevistas, falando sobre essas mudanças. Bom, eu vou chamar então o Rafa para a gente falar um pouco sobre as criptomoedas. O Rafa que está sempre de olho no mercado do Bitcoin. Vamos saber se está caindo ou está subindo hoje. Hanna, de fato, a gente sempre está aqui de olho no Bitcoin, inclusive amanhã temos Crypto News, às 6 horas da tarde aqui na BMC News, e hoje, inclusive, vai ao ar o BMC Deal, comigo, às 7 horas da noite, que eu entrevistei e falei ali muito sobre o Open Banking, como é que isso vai mudar
as fintechs, entrevistei lá o fundador da 123Cred, você não pode perder hoje. Bom, vamos lá. O Bitcoin nesse momento está caindo, Hanna, você acredita? Está caindo 0,88% aos R$ 249.910. O preço dele em dólar nesse momento está aos 47.488 dólares, caindo 1,25%. O Ethereum, por sua vez, sobe 0,13% aos 3.561 dólares, enquanto a Cardano está caindo 4,36% aos 2 dólares e 41 centavos. Hanna? Obrigada, Rafa. Vamos seguir então no nosso BMC Now. Agora a gente recebe o nosso segundo convidado do dia, o analista técnico André Moraes, da Rico Investimentos, para fazer a leitura do mercado com a gente. André, primeiramente, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui no nosso BMC Now. Boa tarde, Hanna. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. E antes da gente começar, se você já quiser, já pode compartilhar a sua tela com a gente, para a gente conseguir analisar as empresas. Já vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando mandarem as empresas, coloquem lá no nosso chat, empresa por empresa, ticker por ticker, que a gente vai analisando aqui com o André. Vamos começar olhando Ibov, o índice hoje que acabou fechando com queda. Vamos dar uma olhada. É uma queda que não começou hoje, né, Hanna? Já temos aí, desde que fizemos o topo histórico, em junho, são 73 pregões de queda, né? Entre máxima e mínima do Ibovespa, a gente tem uma queda acumulada, pegando aqui a mínima da semana passada, de quase 14%, né? Ou seja, a gente percebe que desde que o índice Ibovespa cruza as médias para baixo, né, a média acaba funcionando como uma mola que empurra de novo o preço para baixo, né? Então a gente teve o Ibovespa batendo aqui, fazendo um novo fundo, batendo aqui de novo nas médias, fazendo um novo fundo, e agora, no começo da semana, bateu novamente pela terceira vez nas médias e está caminhando aqui para baixo. Eu percebo menos força vendedora dessa vez, nessa queda, do que a gente via em momentos anteriores, né? Para quem não sabe, o Ibovespa é muito concentrado em poucos ativos. Lá atrás, o que a gente tinha era o grosso do mercado caindo, tanto é que o índice small, que não é tão concentrado e que acaba sendo mais representativo, foi o que caiu primeiro, né? Neste momento, a gente percebe que algumas ações que são muito impactantes e importantes para o Bovespa estão vindo numa queda forte. Por exemplo, a mais impactante é a Vale, e ela só hoje caiu quase 4%, né? E tem empurrado isso aqui para baixo, enquanto, se a gente foge um pouco do Ibovespa, que eu acho bem saudável, e vem com índices small caps, a gente percebe que da última vez que o mercado fez fundo, a gente já se segurou aqui com o índice small cap, e agora, a gente está bem longe do fundo anterior, ou seja, o que tem caído são poucas ações, como, por exemplo, a Vale, muito representativas para o Ibovespa, mas o conjunto do mercado tem se segurado bem melhor do que essas empresas maiores. Então, eu não estou muito animado para operações de venda e passo a ficar um pouco mais animado, ou seja, a gente estava com exposição quase zero do capital, e passa a querer, enfim, expor de novo na compra, pelo menos 20% a 30% do capital, se a gente tiver uma recuperação de mercado que faça, por exemplo, um topo qualquer de gráfico de 60 minutos, já que a gente está falando de operações de timing, de curto prazo, que está para o índice small caps, lá em 135,80, a gente volta a pensar em compra de alguns papéis. Perfeito, Vamos seguir, então, a nossa listinha aqui, Rafa. Eu acho que o Maurício foi o... Não, quem mais? Não, peraí, tô tentando... o Maurício tinha pedido aqui... Mas o David, acho que pediu antes. David? De Enju. Enju 3, bem em cima, Não, mas também teve o Helder, né? Teve o Helder Helder, passou na frente com MYPK3. MYPK3, vamos ver o que mudou de ontem para hoje em MYPK3. Brincadeira, não. Vamos lá. Não, mas pode analisar para a gente, por favor, André? MYPK3, por favor, a IOSP. Legal, cara, esse é um papel de difícil análise, né? Porque, na verdade, de difícil indicações, né? Assim, eu olho para esse papel e falo, cara, o ideal é ficar de fora por enquanto, ele não tem uma tendência bem definida. A gente percebe que, a partir da queda que veio com o coronavírus, né, o índice, esse papel está muito mais lateralizado do que em tendência, né? E no meu entendimento, quem busca timing, portanto, curto prazo no mercado, precisa correr atrás de tendência. Quando você não encontra essa tendência, fica muito difícil você ter um bom retorno de investimento. Portanto, eu ficaria de fora. Eu só pensaria
em MYPK3 na compra, no rompimento dessa linha de tendência passando aqui em cima. Essa linha de tendência, ela marca alguns pontos que foram importantes, como, por exemplo, antes da queda do mercado por conta do coronavírus, a recuperação que a gente teve aqui no mês de junho, e, de novo, ela está chegando perto desse ponto. Então, no ponto em que ela está, para que a gente tenha esse rompimento, deixa eu dar um zoom aqui no meu gráfico, tá? A gente precisa ainda de uma alta desse papel de 6% para que ele chegue num ponto que, se for rompido, pode gerar uma entrada na operação. Então, aqui eu não faria nada, ficaria de fora desse papel. Perfeito, então, André, o David aqui perguntou, então, que ele quer saber se você já enjoou de Enjoei. Enju 3. Por favor. Cara, esse papel ele foi lançado no mercado, cara, e a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? Porque desde que foi lançado só cai, né? Teve aí uma semana de alta depois que foi lançado, e é difícil você pegar início de movimento. De alta não existe, né? Vai começar a subir, porra, enfim, tem que mudar o gráfico. Esse gráfico que a gente está vendo mostra uma tendência de baixa, onde é mais provável cair, né? Agora não está início de movimento, então se não dá para comprar e não está em início de movimento tendência de baixa, cara, eu enjoei desse gráfico, deixa ele de lado aí, depois a gente olha para ele. Quem sabe, no rompimento dessa linha de tendência aqui em cima, quem sabe depois de um longo período sem fazer um novo fundo, quando ensaiar uma reversão de tendência. Mas não agora. Agora eu acho que é um excelente gráfico, assim como o MYPK3, para ficar de fora. Uhum. Perfeito. Então, agora o Maurício Ló, santista, inclusive, que deve estar triste, né? Porque o nosso Santástico perdeu para o Atlético Paranaense, enfim. Perguntando aqui se você pode analisar Bradespar, BRAP3, por favor. BRAP3? Ele pediu BRAP3 aqui, mas se quiser também o outro... Não, legal. Só pensando em time, em curto prazo, né? Uma dica, né? Cara, sempre procure a que tem do ativo a maior liquidez, né? Porque para curto prazo a gente sempre trabalha com ponto de stop, entrada a partir de um rompimento, né? E a liquidez passa a ser muito importante. A BRAP4 ela tem uma liquidez muito maior do que a BRAP3, né? Então, só uma dica para quem está começando. Mas em relação à BRAP3, ela se parece muito com a BRAP4, né? Não poderia ser diferente. Teve aí um belo gap por ponto de fato relevante ontem de manhã. E já está voltando tudo, natural, né? Então, se a gente observa BRAP, né, assim como a gente observa Vale, que tem uns gráficos muito parecidos, a gente percebe que esse tem tendência de alta, tendência de baixa, né? Vieram de um novo fundo. Então, sobe e a tendência é voltar para testar esse fundo anterior. Resta saber de BRAP se ela vai conseguir romper esse fundo ou não. Se em algum momento parar de cair por aqui, tiver pelo menos um candle bonito, um candle vazado, você pode começar a pensar em compra, desde que esse fundo não seja rompido. Enquanto estiver só caindo, não tem muita coisa a fazer, né? Talvez esperar aí um ou 2 dias, né? Com um bom sinal de recuperação de mercado, para que, não rompendo esse fundo, você possa pensar em compra. Perfeito, então. Agora, vamos dar uma olhada aqui, né? A gente foi de Bradespar. Agora, eu queria te perguntar, André, sobre Cielo 3. Hoje, Cielo, né? Que... igual o grande César Cielo, né, já aposentado, já nadador olímpico, né, hoje nadou aí de braçada, né, e chegou aos 5,44% aí no Ibovespa, né. Cielo parece relógio parado, né, de vez em quando até tá certo, né, uma vez por dia, né, porque você cai, tem um dia que acaba subindo, não tem jeito, né, é assim que é feito o mercado, né? Na mais forte tendência de alta, o mercado corrige, na mais forte tendência de baixa, o mercado corrige, tá? Agora, eu que trabalho com, assim, o pessoal de longo prazo já desistiu de Cielo ou qualquer coisa parecida, mas eu gosto muito de ficar olhando esses ativos, tipo IRB, tipo Cielo, tipo Cogna, Via Varejo, é claro que respeitando muito a tendência do ativo, mas tentando encontrar oportunidades, né? Porque da mesma forma que é igual um elástico, né? Que você puxa forte, né, e ele está muito esticado, quando você solta, ele também volta com muita força, né? Foi o que o Cielo fez hoje. Eu não trabalho só com padrões de candlestick, né? Eu gosto de pivôs, principalmente em tempos gráficos menores, de gráfico de 60, Cielo não tem isso, então jamais falaria em compra. Mas para quem gosta de observar padrões de candlestick, esses 2 últimos candles de ontem e de hoje, né, deixa para a gente a ideia de um engolfo de alta, que na literatura mostra a partir daí a possibilidade de ao menos uma correção nas médias móveis. Como a gente está falando de médias que tem entre elas uma distância de 19%, né, é possível uma correção mais íngreme nesse papel.
Para mim, isso não é sinal de compra, para o meu estilo de operação. Para quem é, amanhã, rompimento da máxima daria essa compra com stop abaixo do fundo, por volta de 2,34. E se alguém tem uma operação de venda nesse papel, eu pensaria em zerar essa operação, na pior das hipóteses, acima desse topinho aqui que ficou nessa região de R$ 2,58. Perfeito, então, André. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente estava falando agora sobre Cielo, né? Cielo aí, Ciel 3, vamos lá, cadê? Olha, senão o pessoal fica bravo comigo aqui. A gente tava aqui, achei, porque o Alexandre perguntou aqui sobre o Magalu, Magazine Luiza aí, né? Que ontem, inclusive, fez uma recepção sensacional para a grande Luiza Trajano, né? A Luiza Trajano que entrou na lista das pessoas mais influentes do mundo, né? Ali, né? Uma carta ali que provocou, né? Enfim, corações ali, né? Falando sua luta com as vacinas, enfim. Grande Luiza Trajano, parabéns para a Luiza Trajano que entrou nessa lista aí. Um beijo enorme para ela. Mas e as ações da Magalu, André, tão boas aí? Assim, eu entendo que o bolsa no curto prazo, né, para quem busca através do gráfico entrada de operação, é um jogo de fala não, né? Então, aqui nessa grade de cotação tem 220 ativos, né? Todo dia eu falo não para 216 e sim para 4, né? Então, por exemplo, hoje as ações que eu estava olhando não era mais do que 4. Então, geralmente, eu falo não para as condições gráficas de Magazine Luiza. Falaria não agora para ela, seja para compra, seja para venda. Por quê? Cara, primeiro, ela não tem tendência de alta, certo? Então eu não vou pensar em compra. E também ela não está no início de uma queda de mercado, né? Se ela estivesse perto das médias, eu poderia até pensar numa especulação com queda do papel, portanto numa venda, mas não está, ela já esticou para baixo. Então, neste momento, para a Magazine Luiza, eu acho que o mais sensato é ficar de fora e muito atento a essa linha vermelha que está no meu gráfico, tá certo? Linha de tendência, quanto mais antiga, mais representativa essa linha é. Essa linha de tendência de Magazine Luiza é uma linha de tendência que começa a gente ligando um fundo de 2017, passa pela queda do coronavírus aqui em 2020, e, portanto, ela está bem perto de um ponto que a gente vai, daqui a pouco, enxergar como ponto de suporte, né? Ou seja, é exatamente essa região aqui embaixo, tá? Então, hoje eu não quero nada com Magazine Luiza, mas se ela deixar nesse ponto um candle que mostra, por exemplo, um aumento de força compradora, assim como aqui ela deixou, tá? Quando encostou nessa linha de tendência aqui em cima, tá? Espera só um segundo, deixa eu mudar. Tô brigando aqui com o Profit e com o meu mouse, tá? Aqui, né? Aqui, ó, quando ela tinha uma linha de tendência traçada com um toque, 2 toques, e aqui no terceiro toque deixou o que a gente chama, na análise técnica, de estrela cadente, né? Então, quando tem esse candle, é mais provável que a partir daí o preço pelo menos corrija. Neste caso, né, a Magazine Luiza até inverteu a tendência. Então, se aqui nessa região tiver um sinal como esse, pode ser que a gente consiga o que a gente chama de contra-ataque, ou seja, o preço se distancia das médias na queda, bate num ponto de suporte, a partir do aparecimento de uma nova máxima, a gente poderia pensar em candle. Mas eu estou usando aqui um exercício de imaginação. Ela ainda não tem, primeiro que não está no ponto de suporte, segundo que não deixou um sinal bonito nesse ponto de suporte, tá? Show de bola, então, André, ó, vamos lá, hein? O Cláudio aqui perguntando sobre B3SA3, por favor. B3SA3. Beleza. B3SA3 e Ambev, né, são duas ações... Pode falar. Não, exatamente, só ia fazer uma piadinha aqui que B3 perdeu a grande chance da vida de colocar um ticker com BBB, né, e aproveitar ali o hype, né, todo ano ali, entre janeiro até abril, das pessoas falando dela no Twitter. Mas, tudo bem, fique à vontade aí. Alô, marketing. Não, aí. Vamos mandar. Pior que isso, ainda enfiou um número no meio da cotação, né, cara? Toda vez que eu vou digitar isso aqui, me dá... eu esqueço e tal. Bom, enfim... Cara, B3 e Ambev são dois ativos que nunca tiveram, no longo prazo, né, uma boa volatilidade. Tanto é que uma das melhores operações que eu já vi na minha vida foi o lançamento coberto nessa B3, né, porque passa a maior parte do tempo em consolidação. Eu não gosto desse ativo para trade, né. Mas, de qualquer forma, a B3, nesse momento, está numa região de muito suporte, né. Se a gente tirar o zoom, essa linha vermelha, ela está vermelha porque ela é uma linha antiga, né. Então, essa ali, uma linha traçada de 2015, né, de quando o mercado estava lá, de quando ela estava lateral a extremo, né? E até agora, né? Passando pelos fundos aqui de 2018, passando pela crise do coronavírus, e agora de novo,
tá, o papel engarranchado aqui nessa região que é um ponto de suporte. Tá? Ela teve até naquele dia que o mercado, que o Ibovespa veio para a queda mais forte aí dos últimos meses, rompendo essa linha, num gráfico semanal ela acabou se recuperando antes do final da semana, então ficou só sombra para baixo dessa linha, perfeito? Eu particularmente não gosto de trade em B3, é uma que eu nunca falo sim para ela, mas acima de 14,42 para quem gosta, né, você tem uma chance de ter em B3 aquilo que a gente chama de contra-ataque, que é o que pode ter com o Magazine Luiza, tá? E aí a gente poderia pensar nessa operação acima de 14,42 com stop abaixo de 13,74. Show de bola, então. Vamos dar uma olhada aqui, a gente está falando de B3, SA3, né? Grande B3 aí, né? Tô tentando achar aqui. Hanna, você tá com mais fácil? Achei. O Alexandre aqui pediu Sabesp, SBSP3. Vamos lá, Sabesp. Cara, é outra que eu também, assim como o MYPK3, né, a gente olha para ela e não consegue enxergar neste momento tão bem definido uma tendência. Ela se segura nesse ponto, que é um ponto de suporte, tá, que é uma linha de tendência que vem de 1900 antigamente, né, se a gente tirar o zoom, e eu gosto de fazer bastante estudo, né, uma linha de tendência que começa em 2002, tá, passa por um ponto de suporte aqui em 2015, depois outra vez em 2015, tem um quarto toque aqui na crise do coronavírus e tocando de novo agora, ou seja, esse é um ponto de suporte importante, porém trabalhando, né, praticamente dentro do que a gente chama de triângulo, né, abaixo de uma linha de tendência de baixa, né, ou seja, a gente não tem uma tendência bem definida de Sabesp. Aqui eu não faria nada, né, qualquer coisa é vender no rompimento desse fundo, quando esse fundo for suplantado, ou comprar no rompimento dessa linha de tendência se esse nível for rompido. Enquanto estiver aí andando de lado, eu ficaria de fora. Acho perfeito para ficar de fora, inclusive. Show de bola. Então, são 5h53, galera, vai mandando seus stickers aí. Como o Alexandre já pediu 2 aqui, antes que a galera... eu também quero... Viu, Rafa? A gente está falando só de ativo que eu não estou achando muito legal. Depois eu queria ter aí uns 2, 3 minutos para falar de alguns ativos que eu acho bonito aí. Então manda bala. Tá à venda, eu tô tudo ressabiado. Legal. Não tem nenhum problema. Pode mandar. Tá? Manda bala então aí. Legal. Fica tranquilo. Beleza. Bom, um que a gente já imagina, um que a gente já fez entrada essa semana, acho que continua muito bonito, é Açaí, tá? A gente pode até mudar o ponto de entrada, porque entendo que ainda tem muito espaço para subida, tá? Acima de 19,27, Açaí, portanto, rompendo a máxima de hoje, amanhã, é bem interessante, stop abaixo de 18,07, uma saída parcial, eu gosto de fazer saída parcial nos ativos de curto prazo, em 20,48 e uma saída final em 22,89, tá? Então, mercado indo para cima, Açaí é uma que eu acho muitíssimo interessante, tá? Outra que eu acho muito interessante é Alpargatas, acima de 58,17, com stop em 54,76, uma saída parcial em 61,57, uma saída final em 68,38, tá? E um terceiro ativo que eu também acho interessante, tá? É o terceiro ativo que a gente fala assim essa semana, é Equatorial. Se ela conseguir romper esse topo que ela está brigando para romper, 25,94, com stop abaixo de 24,32, uma saída parcial em 27,57 e uma saída final em 30,81. Por incrível que pareça, Rafa e Hanna, a gente tem um mercado em tendência de baixa, mas poucos ativos, né, que tem uma condição de entrada agora, nesse momento, tá? A gente até olha para Banco Pan-Americano, caso perca esse fundo, a gente poderia pensar numa venda, a gente olha para BRF, caso perca o fundo, pode pensar numa venda, mas não tem nada preparado. Então, os ativos que a gente está de olho são exatamente esses 3, caso o mercado suba para uma compra, tá? Para venda, por enquanto, não tem nada de interessante. Show de bola, então. Aí, né, Açaí, né, Açaí 3 aí. A galera, inclusive, acho que tinha até alguém que tinha perguntado de Açaí aqui, posso até depois checar aqui. Olha, o André, tem mais alguma aí ou posso mandar aqui, que tem um cara aqui que eu acho que você deve conhecer, viu? Não sei se você conhece, ou pelo menos ele deve... ele está aqui rasgando elogios a você, viu? O grande Luiz Messi, né? Um dos sócios aqui, proprietários da BMC, um grande gestor, amo ele, inclusive um beijo para ele.
Falando aqui, André Moraes, sem dúvida um dos melhores analistas do Brasil, e pedindo para você analisar o papel de Taurus para a gente, por favor. Eu peço até desculpas para a galera que está na fila do chat aqui, mas o patrão mandou, tá mandado, pelo amor de Deus. Cara, é engraçado, né? Tem algumas pessoas que a gente encontra na vida vai com a cara da pessoa, e por mais que a gente não se encontre por muito tempo, né, acaba que a gente leva essa pessoa muito em consideração. O Messi é uma pessoa que eu conheci em 2015, quando a gente trabalhou junto na Infomone e na XP, né, e já faz alguns 3 anos que a gente não se encontra, mas é uma pessoa que eu gosto bastante. Então, Messi, um grande abraço aí, obrigado pelo elogio. Você faz um trabalho fantástico, parabéns, tá? Tô de olho, aliás, no teu Instagram lá, sempre curtindo lá o que você posta. Um grande abraço e vamos ver. Eu já tomei a 2ª dose aí, qualquer hora a gente precisa se encontrar para bater um papo e alinhar o papo, principalmente, né? Faz tempo que a gente não se fala, tá? Vamos lá, falando de TASA, eu se tivesse que pensar numa operação desse ativo, não seria de compra, tá? Eu respeito muito tendência, né? Então, quando a gente tem preço batendo na região de médias móveis, tá? E o preço está de baixo para cima, isso aqui funciona como uma mola que joga o preço para baixo. Da mesma forma que quando o preço bate na região de médias móveis, né, de cima para baixo, a mola joga o preço para cima, né? Então, isso a gente vê se repetir, né, algumas vezes, até que você tem uma reversão de tendência. Mas eu só tenho reversão de tendência quando eu tenho sinais de reversão de tendência. Não é o caso em TASA. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, é que aqui tem uma mola que vai empurrar o preço para baixo. Pode até nessa queda, esse fundo não ser rompido e eu mudar de opinião daqui 1 ou 2 semanas, mas neste momento, TASA 4 é um papel para ficar de fora ou se preparar para fazer uma venda, não para pensar em compra. Show de bola, então, André. Bom, André, já são 5h58, eu sei que você tem um horário mais apertado, aí sempre muito, né, concorrido, obviamente, então se você puder já voltar a sua câmera aqui para a gente já bater esse papo final aqui, né, já para a gente voltar aqui. Grande André aí, inclusive, André, adorei o capacete aí que está em São José, do Ayrton Senna, inclusive, né? O Ayrton Senna aí. E espero, inclusive, que você tenha assistido o documentário do Schumacher, né? Tem agora um documentário do Schumacher naquele serviço de streaming que eu acho que eu não posso falar o nome porque senão o YouTube nos bloqueia. Mas você deve ter, não sei se você assistiu, se você é um grande... Alô, amantes da Fórmula 1, né? Assistam o documentário do grande Michael Schumacher, que é excelente. Enfim, André, muito obrigado pela sua participação, viu? Queria agradecer também, né? Participação. Valeu, obrigado. Sempre analisando. O pessoal do chat gostando bastante, né, Rafa? Pena que a gente não tem mais minutos para analisar mais empresas. Então, André, obrigada pela sua análise aqui com a gente. Espero que você volte em breve na nossa programação aqui da BMC News. Legal. É a primeira vez aqui, mas eu tenho certeza que não vai ser a última. É um espaço muito agradável. Com Parabéns certeza. aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. E é só já, convidar que a gente volta, até com mais tempo. Tá, joia? Obrigado. Com certeza, já está convidado. Obrigada, então, André. Bom, a gente tem que finalizar agora nosso BMC Now, né? Já vou começando me despedindo do Rafa, minha dupla de todas as tardes. Amanhã a gente volta com mais informação sobre o fechamento do mercado, né, Rafa? Eu que agradeço a sua companhia, Hanna. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá e a gente fica por aqui, né, Hanna? E hoje, hein, 7 horas tem BMC Deal aí, falando muito sobre Open Banking aí, esclarecendo todas as dúvidas sobre Open Banking, Fintech, você não pode perder às 7 horas, depois do grande Talks do Marcos Saravalli, que inclusive já está aqui no estúdio, né, Hanna? O Marcos já está prontinho aqui, microfonado, daqui a pouquinho ele já está aqui no ar. Bom, o Rafa já fez o convite, né, para você acompanhar, ficar aqui acompanhando a nossa programação. O BMC Now vai ficando por aqui, fica agora com o BMC Talks com o Marcos Saravalli. Uma ótima noite para você, a gente se encontra novamente amanhã às 4h30 da tarde. Tchau, tchau.